Então, pessoal, temos aqui uma questão de hidrostática, onde praticamente está se perguntando por que que o fluido escoa de um ponto para o outro. Então, a gente tem que lembrar que o fluido ele escoa da região de maior pressão para a região de menor pressão, tá certo? Então, por exemplo, um cano que contém água em seu interior. Essa água vai escoar para a direita ou para a esquerda, dependendo da pressão que é aplicada em cada lado. Então, se aplicarmos aqui uma pressão grande e aqui uma pressão pequena, então o nosso líquido vai fluir da esquerda para a direita, ok? Então, o que ocasiona o movimento de um fluido é devido à diferença de pressão, e o movimento desse fluido ocorre da região de maior pressão para a região de menor pressão. No nosso caso aqui, foi informado que a pessoa suga o ar do canudo. Se a pessoa vai sugar esse ar que está no canudo, significa então que vamos retirar o ar do canudo. E ao retirar o ar do canudo, nós estamos reduzindo a pressão no interior desse canudo. Como a pressão externa sobre a superfície do líquido que está dentro do copo é a pressão atmosférica, que é maior do que a pressão no interior do canudo, então o nosso fluido vai subir devido a essa diferença de pressão, tá bom? Então, basicamente, o líquido sobe pelo canudo após você sugar, é porque no interior do canudo a pressão é menor do que a pressão atmosférica. A letra A fala o seguinte, que o produto pressão versus volume para o gás no interior do canudo se mantém constante. Não, o volume, na hora que você sugou lá, imaginando que não vai sair, que o líquido ainda não suba, significa então que você reduziu a pressão, mas o volume ficou constante. Então, esse produto não vai se manter constante, ok? Até assim que o produto de pressão vezes volume sendo constante, vai gerar uma temperatura constante. Isso faz sentido quando é um gás ideal, uma transformação gasosa, que no caso aqui seria uma transformação isotérmica, tá bom? Mas não é o que está acontecendo aqui. O produto pressão versus volume para o gás no interior do canudo aumenta. Não, iria haver uma redução mantendo o volume constante, tá bom? Então, naqueles instantes ali antes do líquido começar a subir pelo canudo, o volume do canudo não iria variar, tá certo? Consequentemente, a gente só estaria diminuindo a pressão. Então, o produto de algo que diminuiu com algo que ficou constante vai gerar uma diminuição, ok? Letra C, a pressão no interior do canudo aumenta. Não, a gente já tinha falado que você retira o ar do interior do canudo. E isso vai fazer com que a pressão no interior do canudo seja menor. A letra E, o líquido fica sujeito a uma força exercida pela boca. Não, como assim? Para a gente conseguir exercer uma força pela boca, tem que haver contato, e a gente não está em contato com o líquido. Então, a melhor opção é a resposta letra D, onde que fala que a pressão no interior do canudo vai diminuir, e, consequentemente, a pressão sobre o líquido externo ao canudo o empurra para o dentro do canudo. Então, nessa questão aqui, devido à diferença de pressão entre no interior do canudo, que é menor do que a pressão atmosférica, vai fazer com que o líquido suba dentro do canudo. Opção letra D.